Um bom dia de domingo para todos nós, na paz e na graça do Senhor. E esta manhã maravilhosa que o Senhor nos deu, eu quero aproveitar e fazer um comentário com você que está aqui nesta manhã na igreja, você que tem acompanhado os nossos áudios, os nossos vídeos e colocado toda a atenção nele. Nós agradecemos por você ter cedido parte do seu precioso tempo para poder ouvir uma palavra simples, mas ao mesmo tempo forte e poderosa, porque não é nossa, é do Senhor. Amém? Então eu vou começar com uma pergunta para todos nós. Você já mentiu por amor? Pergunto de novo. Você já mentiu por amor? Por alguém? Por uma boa causa? Por amor à sua vida e aos seus negócios? Aquelas mentiras que você até desconsidera que mentiu, afinal foi por uma boa causa. Sutis mentiras, chamadas de mentirinhas do bem, para uma boa causa, para um bom fim. Geralmente, depois de feito, nós escondemos essa mentira debaixo do tapete. Passou e ficamos preparados para uma outra oportunidade de usar esse argumento. Será que ele é de Deus? Antes de você pensar mais sério sobre o assunto, eu vou contar para você, nós vamos contar para você agora, uma história bem antiga da Bíblia. E está escrito no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. No começo da formação dos patriarcas do povo hebreu, existia um primeiro casal. O primeiro casal chamava-se Abraão e Sarai. Eles enfrentaram uma situação bem difícil. Aconteceu que Abraão e sua mulher, eles deixaram a terra de Ur dos seus pais e foram morar numa região chamada Canaã, dos povos cananitas, a terra do povo cananeu. Passado algum tempo naquela terra estranha, faltou alimento e começaram a sentir fome e passar fome. Tiveram que tomar uma decisão. A opção que Abraão viu mais hábil foi ir para o Egito, buscar sustento e alimento. Para quem gosta de acompanhar, Gênesis 12, versículo 19 em diante. Mas acontece que Sarai, sua esposa, era uma moça muito bonita, fora do normal. Uma mulher que chamava atenção por onde passava. Onde ia, causava atenção e desejos. Uma formosura de mulher. Virtude pela beleza, problema para o esposo. Abraão, um preocupado marido de uma bela esposa, antes de ir para o Egito, combinou com ela o seguinte: ele teve uma ideia e passou para ela: olha, como você é formosa à vista, certamente vai chamar a atenção dos homens do Egito, e eles vão te desejar, vão ficar de olho em você. Abraão então faz uma proposta prática para sua esposa. E ele diz para ela: façamos o seguinte, quando nós chegarmos no Egito, logo nas portas da entrada da cidade, você vai falar que é minha irmã e não minha esposa, não esqueça disso. Fale que é minha esposa, ok? Trato feito. Abraão disse para a sua esposa, e ele supôs o seguinte: se falar que é minha irmã, vão tratar bem de você e de mim. Mas se falar que é minha esposa, vão matar a mim e ficar com você, certamente. De todo jeito, vão te querer mesmo, justificou Abraão com a sua proposta.
melhor assim, nós dois vivos, e Abraão disse, que eu viva por amor a você. Declarou Abraão a sua mulher. Então ele fez uma declaração de amor por ela. É melhor eu vivo e te amando, ainda que sem você. Este foi o acordo. Vamos topar uma mentiria do bem, vivo eu, vivo você. Tudo por amor entre nós. Trato feito, o casal rumou para o Egito. Logo que chegaram os homens curiosos de plantão, de olhos maliciosos, já de imediato repararam na beleza de Sarai. A novidade logo se esparramou, e esse comentário chegou à corte de Faraó. Os bajuladores de Faraó foram gabar-se da beleza da jovem mulher forasteira. Faraó não perdeu tempo. Recolheu Sarai nos seus aposentos, no seu palácio. E de imediato já deu a Abraão, seu suposto irmão, de acordo, animais, camelos, servos e bens. Nesse ponto, a mentirinha do bem começou a dar lucro. Aparentemente, a mentirinha de Abraão começou a dar resultados práticos. Abraão se encheu de presentes. Mas como qualquer mentira tem pernas curtas, de repente no Egito começou a ter certas coisas estranhas, pragas e doenças. Faraó ficou preocupado. De uma hora para outra essas coisas desandam tudo. Faraó e sua casa feridos. Então o rei entendeu que era a mão de Deus. Faraó teve muito temor, associou as pragas a um futuro adultério que ainda não tinha ocorrido. Imediatamente expulsou Sarai do seu palácio. E expulsou também, foi com todos os bens de Abraão. Nesse momento, Faraó chama Abraão e lhe deu um corretivo daqueles merecidos. Disse a Abraão: por que você fez isso comigo? Por que não disse que ela era sua mulher? Que fiz eu para causar tanto mal assim? O preço está sendo alto para mim. Você mente e eu pago as contas. Foi assim. Irmãos, mentira no início sempre terá um fim desastroso. Guarde isso. Começo uma mentira que aparentemente tem bons resultados, depois as consequências vêm. Ainda que a intenção seja por um bom fim. Nunca dê espaço às mentiras de boas intenções. A mentira sempre é do mal, jamais terá consequências para o bem. O Egito é de muitos deuses pagãos. Nenhum deles aprovariam a mentira. Faraó e seu povo sabiam disso. E nós e Abraão, que temos um só Deus, sabemos de antemão que ele não é pai da mentira. Se somos filhos de Deus, como vamos nos armar? Como vamos ter as armas que é de porte do diabo? As pragas no Egito ainda iam voltar com mais força por outro motivo, nos tempos de Moisés, mas isso com outro faraó, uma outra história. O que eu quero dizer para você é que os egípcios sempre aprenderam a temer as pragas, temer consequências de erros alheios que não eram deles. Temor faz reconhecer e evitar erros, evitar pessoas erradas. Você teme a Deus? Ou não teme por não ter pragas ainda? É uma pergunta. Você tem no seu repertório mentirinhas de improvisos para resolver questões do seu dia a dia, por mais simplórias que elas sejam?
Será que existem mentiras com boas intenções? Tipo, diz que eu não estou, diz que eu estou ocupado, diz que saí, diz que eu estou no banho. Qual é a razão e o propósito de mentir assim? Qual é o benefício? Mentira não é grande nem pequena, sempre vai ser mentira sem tamanho. Guarde isso. Mentira nunca é grande e nem pequena, sempre será uma mentira sem tamanho. Ainda mais grave, o hábito de mentir é como nódoa, fica impregnada no coração, apta para dissipar e passar para as descendências, para os filhos. Tanto foi que anos mais tarde, o filho de Abraão, Isaque, copiou de seu pai a mentira do mesmo tamanho, igual, numa situação idêntica. Fome, como dias dos seus pais, Gênesis 26, povo e terra estranha, e amor por uma bela mulher, Rebeca. Isaque usou da receita, do bolo, da mentira que o seu pai havia feito anos anteriores. Como a mentira tem sempre o mesmo fim, pai e filho tiveram correção semelhantes de reis estranhos. Pois é, se você é daqueles que chega e manda uma ordem, se alguém perguntar, diga que eu não estou, depois você vai à igreja e ouve do pregador que o diabo é o pai da mentira, pode ser que você vá à igreja, ouve a palavra de Deus, mas não teme a Deus e nem as pragas subsequentes. Disse Jesus um dia, em João 8,44, vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Fatura fechada para aqueles que creem e querem servir o nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, Abraão e Isaque não eram mentirosos de carreira, não eram contumazes mentirosos. Na verdade, eles eram homens de Deus, filhos de Deus, que foram induzidos pela fraqueza e falta de temor e falta de consulta a Deus. Substituíram a confiança em Deus por temor a homens estranhos em terras estranhas. Abraão tentou justificar que Sarai era meia-irmã dele. Um pouco de verdade numa poça de mentira. Gênesis 20:12. Temeram os reis estranhos do mundo e não temeram Deus que lhes havia guiado e levado até lá. Abraão foi reincidente, irmãos. Voltou a mentir um outro dia. A fraqueza que Abraão repetiu agora foi com o rei de Gerar, um rei chamado Abimeleque, e pelo mesmo motivo. Abraão e Isaque mentiram para o mesmo rei Abimeleque. Abraão não consultou o Senhor em nenhuma das vezes, desconfiou e desprezou a providência de Deus. O fato de Abraão e Isaque serem pais da fé não significa que não tinham suas fraquezas, como nós temos. O único que não cedeu às fraquezas na carne foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Ele devemos seguir, a Ele devemos recorrer nas nossas fraquezas. Precisamos identificar nossas fraquezas e a filiação através dos nossos hábitos. Às vezes não vemos consequências pela ausência de temor e obediência. Você pode achar que por Deus ser misericordioso e bondoso, dá-lhe o direito de pecar com pequenos pecadinhos. Já vimos isso, que não existe pequenos pecadinhos. O pecado dissimulado, sem ser notado. Mas Tiago diz assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. 4:17. No entanto, uma vida de fé e oração muda tudo. Extingue esse hábito, são armas poderosas para nos dar capacidade para tomar decisões verdadeiras
e desprezar qualquer instrumento de mentira nas horas difíceis e nas horas da provação. Abraão e Isaque mentiram para salvar a pele deles numa terra estranha, na dependência aparente de um povo estranho. Mentiram para sobreviver e matar a fome. Parece familiar isso para nós. Será que essa arma pode ser usada em terra estranha, com um povo estranho? Se esta terra que nós vivemos, se este povo que nós coabitamos, não é estranho para você, o hábito de mentir também não vai ser estranho para você, porque é a rotina da terra. Mas não era a rotina do Egito. Se o jeitinho brasileiro de resolver coisas, com enganos e mentirinhas, é familiar para você nesta terra, doses de mentirinhas tipo, que talvez já usamos, agora não posso, se na verdade você pode. Agora não tenho tempo, se na verdade você tem tempo. Não vi, se na verdade você acabou de ver. Esqueci, se na verdade você nunca esqueceu. Gostei, se na verdade você não gostou. Estava lá sim, se na verdade você nem foi. Entre tantos outros jeitinhos sociais. Se você já usou desses jeitinhos de Abraão e Isaque, como vai ser embaixador de um reino lá do céu, em terra estranha, onde o único jeito de entrar nesse reino é pela verdade e tão somente pela verdade? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude nesta pequena palavra, mas de muito poder, que pode mudar o raciocínio, mudar sua mente e lhe dar sabedoria, lhe dar ousadia para contemplar de vez a verdade na sua vida e não dar espaço a mentiras sem tamanho. Amém. Um bom dia.